Nação palmeirense, o Palmeiras conheceu os seus adversários aí da fase de grupo da Libertadores, né? Pra mim, o Palmeiras é mais do que favorito. Pra mim, o Palmeiras vai passar em primeiro. E anota aí, pessoal, vai fazer uma das melhores campanhas da Libertadores esse ano. Claro, é importante, né? Porque sempre vai decidir em casa, né? A mídia discutindo também de que tem esse Campeonato Paulista, que muitos estão dizendo que o Palmeiras já perdeu. Calma, pessoal, o Palmeiras não perdeu ainda, né? Foi apenas o primeiro jogo, perdeu em casa, ok, mas o Palmeiras tem condições muito bem de ir lá no campo do Corinthians e sair com o título lá dentro, né? Vai ser pior para eles, né? A gente vai comemorar um título lá dentro, né? E tem também as declarações aí do presidente da Conmebol, que é uma vergonha. O futebol brasileiro, futebol sul-americano, quando se mistura. Vamos acompanhar as reações aí. Crédito do vídeo ao canal Energia 97. Vamos acompanhar o vídeo. O link vai estar aqui na descrição do Energia 97. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. As manchetes que vêm a seguir não são de responsabilidade da Rádio Energia. A produção do Mota é totalmente independente. Caramba, hein? Ó, responsabilidade. Eu assumo, irmão, porque eu falo e pronto. É mesmo? Dane-se, entendeu? Vamos ver o Aceita aí, conteúdo, pronto. Vamos lá. Conteúdo agora. Antes de falar da Libertadores, do grupo do Palmeiras e falar da declaração da tia Leila, declaração do vice do Palmeiras, da confusão toda, vamos falar o seguinte. Das pichações. Vamos falar das pichações. Olha o que o Coringão Muros fez, são hein? pichados. Olha o que o Coringão fez, Como é que pode, hein? No clube social, né? Naquele muro do social nas ali. bilheterias. Né? Nas Rapaz bilheterias. do E aí céu. é aquelas frases, né? Acorda, é guerra. É seu Bento. Seu Né? Bento, Tem que ter raiva desses, né? Dos curica aí. De Vergonha Isso na cara. Isso é uma frase lá que é o seguinte, que ficou em 99, ficou marcado pelo Filipão, né? Que eles colocaram um áudio. O áudio. Um áudio e o Filipão fala que tem que ter raiva dessa P, né, de Corinthians. M, né? E a torcida, né, traz até hoje sempre. A culpa não é quando nossa de clássico. vocês não terem mundial. E aí, então por isso que foi pichado lá, né? Como é menos firula, cara, olha, eu vou falar. Essa aí foi pro Estevão, né? Que vocês não criticam. Esse aí, olha lá, Acorda é guerra, olha lá. Agora é guerra. 10% Filipão. Porco Eu campeão. gosto de ver essas coisas, porque assim, é só pra ver se a língua portuguesa está sendo assassinada. Ali tá um pouco. Ali é Pode raro falar, passar por cima, tá vendo? Mas te falar, ultimamente, pichação raiz é aquela que você não entende bosta nenhuma, né? Aqui, ó, pichador hoje faz caligrafia, escreve redondinho. Ah, mas não tá. Pô, mas aquele muro tá tudo estragado, pô. Os caras têm tanto dinheiro, deixa tudo Não fala dessas infiltração. coisas, Claudinho. Não fica falando dos outros assim. Olha pro seu umbigo. Ô, Motinha, Caiu a tinta Ele não ali, consegue mano. olhar pro umbigo dele. Cara, faz eu uns acho 30 anos. Ah, é verdade. Até pra... eu acho que nada a ver fazer isso aí. Essa hora, né? Não tem lógica nenhuma. Tem Assume, câmera vocês estão em ali. choque. Mas, ô Tem bem, câmera ali, os caras vão pegar já. Os caras já tem gente recebendo processo. Mas da faz outra algum vez efeito já. dentro do Palmeiras? O quê? Isso aí. Cara, eu acho que isso Eles é zero. acham que faz, ué. É um aviso? Deixa eu falar, o Palmeiras. Um Vou aviso só fazer uma pergunta pro. O Corinthians não fizeram? Estender pro Dodô. Dodô, os caras não jogaram com vontade domingo? Você achou que o time tava sem vontade? Eu achei que o começo da partida sim, mas depois deu uma... Não teve aquela ambição total. Eu achei que no segundo tempo, principalmente, podia ter um pouquinho mais de vontade de jogar um clássico, sabe? É uma final, né, seu Bento? Uma final você tem que estar ligado o tempo todo, né? Eu não achei Aquela que os jogada caras do não- Richard Rios, pra mim é uma jogada de que ele tá jogando uma pelada com os amigos. Não, ali Você entendeu? de forma individual. O Mike teve. consegue desarmar o Memphis e aí ele vai dar um toque de calcanhar, meu brother. Aí não dá, né? Então, assim, mas alguma falta de atenção aqui ou ali. E também num jogo de futebol, seu Bento, eu entendo o seguinte: se ninguém tiver nenhuma falta de atenção e se não tiver nenhum erro, aí é 0-0. É 0-0, entendeu? É isso que é a partida do futebol. Uma coisa, né, seu Bento? Eu acho que uma coisa é você entrar sem a pegada e outra coisa é entender que o adversário não deixou você jogar. Sim. Né? Reconhecer que o adversário foi melhor nesse sentido, né? Sim. Não foi isso também, viu, RG? Não achei que também tenha sido o Corinthians melhor que o Palmeiras. O Palmeiras teve 22 finalizações, cara. Eu achei que faltou pontaria, diferente. Quando falta pontaria é outra coisa. Então, mas ô Agora, Domênico, se você tem um jogo parelho, tipo assim, o Corinthians chutou 8 vezes, 5 em gol. O Palmeiras chutou 10 e 7 em gol. Beleza, parelho. Mas 22 contra 3, Não, mas é que desculpa, tá. isso não é, Mas, ô, é Domênico, outra coisa. Mas se você parar pra analisar, de 22
duas. Você tem que ver o que de fato é chance clara de gol. Esse negócio de jogar números ao Léo e as pessoas entenderem. Mas o Corinthians não teve nenhuma. O fato de chutar... Mas é o que eu tô falando. O Corinthians, ele jogou por uma bola e fez o gol. Foi praticamente 100% de aproveitamento. Sim, o planejamento deu certo. Chance boa, Domênico Gato. Boa mesmo. O Palmeiras, ele teve duas ou três. Vamos lá. Ele teve aquela do Veiga que ele chutou, o Mateuzinho tirou em cima da linha. Teve aquele lance lá, que eu não sei se foi o Vitor Roque ou o Estevão que chutou. O Hugo Souza deu um rebote meio esquisito lá, que foi pra escanteio, que ele fez uma defesa, mas ali é uma chance boa de gol. E eu não lembro se teve alguma outra que tenha sido tão contundente. Acho que foi um chute cruzado do Vitor Roque, que o Hugo Souza meio que tira de ponta de dedo, a bola vai pra escanteio. Aí o Corinthians teve uma e meteu pra dentro. Então, se você for analisar, RG, quando a gente fala, o Domênico falou, 22 finalizações. É chute de fora da hora que a bola vai na direção da bandeira do escanteio. Então, mas é o que eu tô falando. Você não me entendeu. Domênico, o Palmeiras, diferente do primeiro turno... Não, mas aí que tá. Diferente do primeiro turno, o primeiro turno foi um amasso. Ali sim o Palmeiras teve umas 8 ou 10 chances de gol que o Hugo Souza pegou, acho que o zagueiro tirou em cima da linha. Goleiro... Ali foi uma asfixia em cima do Corinthians, que o Corinthians não conseguia sair. Agora, esse jogo, o Palmeiras ele foi morno no jogo inteiro. Vamos lá. Olha, vou falar... Eu não acho... Desculpa, eu não vi dessa forma. Eu acho que falta pontaria, é diferente. Quando você chega 22 vezes, e como o Mano falou, 3 ou 4 oportunidades claras de gol, é porque faltou pontaria. Pra mim, faltou pontaria. E não faltou criação. É diferente. Faltar criação pra um time é uma coisa. Faltar pontaria pro gol é outra coisa. É o meu modo de ver, mas tudo bem, cada um vê de um jeito. Vamos lá. Deixa eu só dar um pitaco sobre isso. E, gente, de maneira totalmente imparcial. Eu acho que o Palmeiras, o que ele mudou muito é que o Palmeiras, hoje, ele toca muito e penetra pouco na área adversária. Também. Hoje ele é um time que ele, assim, ele toca, ele vai... Não é muito Estevão? Não é muito Estevão? Talvez, assim, pela dependência de grandes jogadas do Estevão, mas acaba parecendo que fica muito nas costas do Estevão. O Palmeiras, que conquistou grandes títulos, era um Palmeiras que, assim, ele envolvia o adversário e estava toda hora dentro da área em condições. Isso aí é verdade de sobra, pessoal. O Palmeiras tem que envolver mais seu adversário, até porque o elenco do Palmeiras é mais qualificado, né? De chutar gol. Mudou muito. Sim, é isso. Não sei te dizer hoje. Mas mudou porque tem um porquê, Sombra. O time mudou. Eu acabei de falar, de 23 pra cá, mudou quase o time inteiro. Isso, exato. O time inteiro. E outra, o Palmeiras tá carecendo no Campeonato Paulista, tá? Presta atenção. No Campeonato Paulista tá carecendo do seu melhor jogador do campeonato, que é o Maurício. O Maurício foi o seu principal jogador, era o artilheiro, machucou, não tá jogando. Pra mim, o Maurício faz uma falta desgramada nesse time do Palmeiras hoje. Não tô falando que ele vai ser o melhor, que não é isso. Mas no campeonato ele foi o melhor. E quando você perde de jogador, você também perde um pouco, entendeu? Mas não é por isso que o Palmeiras também não tem que ganhar, não é nada disso. O Palmeiras tem grandes jogadores, tem elenco pra isso e precisa correr atrás. Agora, o que não pode acontecer é tomar um gol e não conseguir fazer por conta de pontaria, falta de chutar no gol. Porque se você chutar mais em gol, a sua chance é maior. Agora, que nem o Mano falou, deve ter tido 4 chances claras, vai, que seja 4, não vou lembrar agora do jogo na sua integridade total, mas se você chega chutando das 22, se tu chutasse pro gol, no mínimo na metade, a chance era muito maior de fazer o gol. Aquela do Veiga lá foi mérito do Mateuzinho. Ele tirou em cima da linha. Então, mano, mas se goleiro já. Se tivesse mais chances como essa, talvez teria entrado uma bola. Você entendeu o que eu quero dizer? É isso. A pontaria tava ruim. Mas, vamos falar a verdade. Ô, Domênico, eu acho que o relacionamento Palmeiras-Abel Ferreira tá meio igual o William Bonner e Fátima Bernardes. Desgastou. Sabe? Eu acho, RG, porque é uma parada. Não, vai vendo. Lá vem. Houve uma história bonita, houve uma história de sucesso, mas sinceramente eu acho que acabou. É aquele almoço de domingo que um não tá olhando na cara do outro, sabe? Tipo, as vésperas do divórcio. Porque, as vésperas do divórcio, você pode ter certeza que não estavam saindo pegando na mãozinha William Bonner e Fátima Bernardes. Já não devia estar olhando um pra cara do outro há muito tempo. E estavam levando com a barriga, porque acho que tinha a avó da Fátima Bernardes que não queria ver os dois separados antes do Natal, enfim, aí os caras seguraram. Então o negócio é o seguinte, Palmeiras e Abel Ferreira, não é sério mesmo, Bento, eu não sei se vocês estão prontos para essa discussão. Não, você tá falando besteira. Eu não sei se vocês estão prontos para essa discussão. Não concordo, quando você muda um time inteiro, mano, desculpa, você não pode falar que o cara que acabou porque o time não tá rendendo, porque mudou o time inteiro, mas não é só isso, o time na sua totalidade. Basta ver, por exemplo, o Abel no seu semblante, não é mais aquele cara que você vê assim com brilho no olhar, igual quando você sai com a namoradinha. Que vai embora no Ele avisou, já
avisou. Gente, a temporada começou agora. Calma, a temporada começou agora. Posso falar? Vamos lá. Olha, o grupo do Palmeiras na Libertadores, onde saiu, né? Os adversários do Palmeiras. Vamos lá. Gostei. Bolívar. Esse tem altitude lá, hein? O Bolívar lá, o Palmeiras acho que caiu, se no ano passado. Não, ano passado parece que o Palmeiras caiu com o Bolívar. E o seu Bento vai me ajudar. Parece que tomou de 3 lá. Lembra, seu Bento, que jogou com o time reserva, porque tinha um campeonato? Tomamos de 3, depois nós ganhamos aqui. Mas lá tem altitude, é complicado esse Bolívar. Lá, aqui altitude. não. E esse Bolívar aí é o seguinte. Altitude e altitude. Há 2 anos atrás, quando eles já estavam disputando, parece que há 2 ou 3 anos que eles disputam já a Libertadores, eles estão com um projeto aí, porque parece que virou clube empresa. Não é, Marcão. Então, não? Ele é um cara. Não sei que grupo que é. Que ele tem outros negócios com o City, mas não e é. Ele falou que em 2026, 25, 26, foi aquela. Lá atrás que ele falou isso lá atrás. Que em 25, 26 eles planejavam ganhar a Libertadores. Então vamos ver. Eu não conheço o time dos caras, mas é um time que encardidinho aí. Segundo time, Sporting Cristal. Esse acho que não deve dar problema. Não acredito, Mota. Esse Sporting Cristal do Peru, né? Então. E Cerro Porteño. Esse eu gostei, porque esse time aí tem que tomar pau. Lá e cá. Mas tem que tomar pancada na cara. Tem que dar na cara desses caras aí. Pra quem não sabe. E vocês sabem o porquê. Mas pra quem não sabe, vai ser expulso. Quem não sabe, esse Cerro Porteño aí é do Sub-20, que é a confusão que teve com o Luigi, né? Sim. Que fizeram racismo contra ele. Inclusive, já englobando essa história toda, vamos lá. Aliás, o Bose deu uma bela jantada no presidente dele. O Paulo Bose foi lá pra cima dos diretores do Cerro, do presidente do Cerro, pedindo ações práticas contra o racismo, né? Que ele falou assim que o que está sendo feito não é o suficiente, né? Pressionou os caras. Mas, Motinha, só um adendo aí, um parênteses aí no que você tá falando a respeito do racismo. Vai exigir atitudes contra o racismo. Gente, vocês viram o tal do Alejandro lá, Alejandro Domingues? O presidente já... É o presidente da Comembol, Mota. O presidente da Comembol, falar o que ele falou, velho. Então vamos lá. O que ele falou, mano? Juntando tudo isso, ele estava sendo entrevistado e aí falando até da ameaça da presidente Leila, que falou, de repente a gente pode sair da Comembol e ir pra CONCACAF. E aí foi perguntado para ele, os brasileiros... Mas também tinha uma reunião de clubes não brasileiros, né? Querendo que fosse tomada alguma ação contra a participação de brasileiros. Tem uma... Porque é o seguinte... Uma revolta, né? Os times uruguaios, argentinos, estão todos unidinhos pelo seguinte... os brasileiros vêm aqui e ficam reclamando de racismo. Porque pra eles lá, isso aí não é normal. É normal. E reclamam quando eles mandam aqui um monte de vândalos. E é preso, e os caras apanham da polícia e são presos. Eles estão reclamando disso, da violência também policial. Tem essa questão deles quererem falar assim, não sei o que lá, como assim? A gente vai pro Brasil, é todo mundo preso, não sabe o que vai acontecer. Aí veio essa questão, né, da declaração do presidente da Comebol. Aí agora é só a parte. O Alejandro Domingues, né? Então foi perguntado se os brasileiros saíssem, fariam falta, né? Na Libertadores. Aí ele respondeu: brasileiros e a Libertadores é como se fosse Tarzan sem a Chita. Nossa. Ou seja, Domênico Gatto, ele fez um comparativo que os brasileiros são o chimpanzé. Exato. Então, nessa questão... E ele ainda com um ar de ironia, um risinho meio irônico, ele sai, porque ele não responde assim de bate-pronto. Ele dá uma pensada e fala. Então não dá pra achar, Domênico Gatto, não dá pra achar que foi sem querer a comparação. Ainda mais quando envolve, Domênico Gatto, principalmente um fato que, não é porque o brasileiro tá dodói, é uma questão de racismo. A pergunta era especificamente a respeito da questão dos brasileiros se revoltarem contra o racismo. E ele faz um comparativo junto com o chimpanzé. Não é questão de lacrar, não é questão de querer falar, não sei o quê. Ele foi realmente tendencioso nessa comparação. E ele soltou uma nota falando que a intenção não era essa. Imagino que não. Sempre, mas assim, né? Às vezes a intenção não mas tá no subconsciente. Exato. Ô, Motinha. Ele errou 2 vezes. Primeiro, pela questão do racismo. E segundo se alguém ali é Tarzan, é o Brasil. Sim. Ô, Motinha, e aí a tia Leila respondeu, né? Sim. Falou que quando ela viu, ela pensou que ela não foi em protesto. Né? Ela não foi em protesto lá no sorteio, um protesto contra a história toda do sorteio. Não tem que ir mesmo. E aí a tia Leila falou assim que é abominável. O fato dela não ir pode parecer um protesto.
digo pra vocês, pra eles lá não estão nem aí. Eles estão cagando pra gente. Como o Brasil... É tipo assim, ela não veio, que bom. Como o Brasil é quase 70% Tá cagando, Sombra, é verdade. faturamento aí da Conmebol, cara, eles fazem essas coisas aí, placas lá, basta em racismo, faz essas médias aí, só pra querer passar um pano pra fazer uma média com o brasileiro. É isso. E vamos deixar... Porque no fundo, RG, não estão nem aí pra isso. E vamos deixar Nem bem aí. claro, né? O que também faz a CBF no nosso país com relação a isso? Nada. Então, Não, gente. aí vindo deles ainda Mas- é pior ainda. Mas aí é que tá, RG. No Brasil, se a atitude é flagrada, ela é diferente. Porque é o seguinte, aqui é crime. E aí, não basta, não precisa da CBF tomar atitude. Porque aí, as autoridades policiais, Ministério Público e polícia, é que tomam a atitude independente do que quiser se fazer. Mas tem o jeitinho brasileiro, Sombra. Você sabe que depois faz aquele mise-en-scène, faz aquele teatro, prende o cara, leva o cara, e aí o cara é enquadrado numa situação em que... Você entende? Mas aí não é só por uma questão de leis frágeis em relação ao crime de racismo. Aí é o seguinte, vão te roubar o celular 5 vezes. E o cara que te roubou o celular 5 vezes e foi pego, ele vai pra delegacia e ele vai ser solto. É pra tudo no Brasil. Mas o RG número 2, até em cima disso que você tá falando, teve um caso emblemático aqui no Brasil, que foi aquele Santos e Grêmio, que aquela torcedora xinga o Aranha, goleiro do Grêmio, e nesse episódio o Grêmio ele foi eliminado por conta disso da Copa do Brasil. Se a partir desse momento, esse caso aí tinha que ser o divisor de águas, se a partir desse momento acontecesse algo parecido, o clube tinha que ser punido. E que se dane que o torcedor... Que se dane que o torcedor que fez... mas vai é um ser torcedor prejudicado isolado. o clube. Que se lasque, irmão. Se lasque, é Que se isso lasque. aí. Isso aí tinha que servir de exemplo. Esse caso aí tinha que ser em toda a competição sul-americana, tinha que ser isso aí. O Boca flagrou, identificou. O cara depois que se vira com a vai torcida do aprender, Boca. aprenderia. Exato. Isso. Ia ver como é que a coisa ia mudar. E como é Ia que ver. pode Grêmio, Internacional, torcedores Exato. praticarem esse... Porra, quem é o símbolo do É Internacional? o Saci. Não, mas o que tem de imbecil aqui no Brasil também Não tem tá jogador, nesse não ponto tem aí. jogador preto no Grêmio, não tem jogador preto no Inter. Ué, mas o RG, você viu aí, teve a final da Libertadores dos meninos do Sub-20 lá? Ridículo, Dodô, eu vi. Ridículo, Isso, ridículo. Tá louco. O Flamengo mas falou, o menino fica chorando aí por qualquer para. coisa. Que absurdo, o próprio time brasileiro. Não, mas o próprio time brasileiro falando Domênico, bobagem nesse aí. caso aí, ó, mas nesse caso que o Pelo meu irmão amor de citou, Deus. eu sou contrário, Marcão, sabe por quê? Se você tiver, por exemplo, um clube como a Lazio, que passa a mão na cabeça de torcedor nazista, Sim. aí é uma coisa. O Dicânio fazia gol, fazia Exato. saltação lá. Então, aí eu acho que a punição caberia ao clube mesmo, porque você tá falando de um coletivo. Agora, quando você tem um lance isolado, por exemplo, de um torcedor ou outro, eu sou a favor de punir o CPF e não o CNPJ, porque senão, Sombra, imagina a situação, tem um clube, sei lá, um Flamengo da vida, chega lá um infiltrado, que às vezes nem flamenguista começa a praticar um ato racista dentro da arquibancada, enfim, você vai punir um clube... Não, mas, mano... Não, Marcão, muitas vezes aí um clube, velho, você vai vender ingresso pra você não sabe quem, velho. Ok, mas Mas não aí dá é que pra tá. investigar, saber se o cara Sabendo que vai acontecer esse tipo de situação, que o clube vai ser punido, vai ser eliminado, mas você não tem a dúvida que antes do cara fazer, o tribunal ali que vai estar em volta dele já vai julgar o Esse caso. cara, Marcão, ele não vai estar na arquibancada. Você junta, uns 3, 4 caras parrudo lá que vai pra fazer gesto racista, nazista, quer o que seja. Por exemplo, no Maracanã mais. Você acha que os caras vão bater de frente com 4 caras lá... Paludo? Não vão, mas vai mano. ter os caras ali vão. também, vai. Não vai, Marcão, Mano, não a hora vai. que começar a punir, você não vai ver como é que a coisa velho, não muda. vai. Ô, Só gente, pra terminar o Palmeiras não aqui. esperem punição pra nada. Exato, cara. Não terá. Exato. Não terá. A lei já existe, basta cumpri-la. Só pra terminar aqui o Não, mas Palmeiras. a lei existe no Brasil. Sim. Lá não tem. Lá não Lá tem. Lá não Porque tem. aqui também Lá não os se caras cumpre. estão nem aí. E não precisa ser do futebol, desculpa, Motinha. De vez em quando a gente vê matéria no jornal, entregador que vai fazer, sei lá, entrega de qualquer produto aí que é maltratado por pessoas. Às vezes aí a lei que funciona é o motoboy que junta lá depois 200 e vai na porta do cara quebrar a casa do cara. Não teve a do vôlei lá, no Rio de Janeiro lá, que acabou com o motoboy lá, velho. Quer dizer, tentou, né? Então não é só futebol, não, cara. Acabar com o cara. Sociedade Então, o geral. primeiro jogo do Palmeiras será lá em Sport Cristal. Segundo jogo do Palmeiras será aqui, né, contra o Cerro. E terceiro jogo vai ser contra o Bolívar lá, né? Esse é o tipo do grupo que eu posso falar. Palmeiras já passou em primeiro lugar. Não sei. Mais não fácil sei, hein, de todos. Sombra.
Da E o... Eu não sei. Ô, Marcão. Vocês acham que grandes, o Palmeiras dos times é o grandes, pior? eu acho que foi um dos grupos mais aqui fáceis. é É o Libertadores, sabe que você tá falando com o senhor Libertadores, amigo. vou Dá te uma falar. seguradinha aí. Vem pra piscina Segura da aí. Sul-Americana, que tá Segura aí. quentinha. Mas, ô Modinha, qual que tá Quem o vai é grupo- o São Paulo qual que vai, Não, ó, vacilão, mano. Vai fora. Qual que é o grupo mais fácil? O do Inter ou do Palmeiras? Nossa, o Inter... O do Inter, não é o graça. do Inter qual que é? Qual que é do Inter? Bahia. Bahia, Atlético Nacional e Esse é o grupo da Nacional. morte. Ô, Isso aí é Motinha. complicadinho, hein? Vou te Isso, falar, velho, pela falando bola do- que o Inter tá jogando, quem tem que ter meus caras lá são os adversários, não o Inter. Mas o Inter tá Concordo. equilibrado. mano. Formação Tá, aí. equilibrado. Existe essa possibilidade, mas eu acho que é uma roubada colocar o Paulinho no último jogo. Ele parece estar disponível, hein? Não, Parece que ele tá mas disponível. eu não colocaria. Já É vai um pro jogo que jogo? vai ter uma intensidade. Ele tá Mas não era voltando só aí, agora. No final de abril, que é. Não, ele Mas pode acho que, jogar ô, já. seu Bento, eu acho que ele vai estar no banco. Eu não faria isso. Você não iria de Não, Palmeiras? eu não estou Deixaria dizendo pro que ele vai Brasileiro e entrar, hein, gente? Libertadores. Não, Eu sim. acho que ele vai pro banco. Eu E não ele faria pode ser essa opção. utilizado no segundo tempo pelo Abel. Eu acho que Mas tá sem olha, ritmo. vamos ser sinceros, eu entendo, seu Bento, mas ó, eu vou falar pra você. Eu prefiro o Paulinho sem ritmo do que o Felipe Anderson hoje jogando com ritmo. Desculpa, hein? Pois machuca Aí pelo menos tem uma ele opção, aí, ó. tem uma opção. Mas tem uma opção no banco, você Na tá hora que entendendo? Tem uma opção. Eu, Domênio, deixava ele pra Brasileiro e O Libertadores. problema é o risco, né? E aí, Claudinho, acabou? Acabou o porco, pô. Você demorou, né? Nação palmeirense, até que enfim, começou a surgir as notícias boas novamente, né? Paulinho liberado, né? Pode jogar no jogo do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, né? A gente sabe que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo em casa, mas é como o pessoal da bancada aí de Energia 97 falou, não tem nada perdido, pessoal. Se o Corinthians tem um time inferior ao do Palmeiras, se o Corinthians tem um treinador inferior ao do Palmeiras, se o Corinthians não joga essa bola que muitos acham que joga, né? Veio no campo do Palmeiras e conseguiu arrancar 1-0. Aí por que não? O Palmeiras tem um melhor elenco, joga um futebol melhor, tem um melhor treinador, não pode ir no campo do Corinthians e conseguir a classificação, o título. Para mim o Palmeiras será tetracampeão do Campeonato Paulista, né? Paulinho tá liberado, pode ir para jogar. Muito se fala, né, que pode ficar no banco, entrar no segundo tempo, né? Alguns torcedores ficam receosos, com medo dele entrar, se contundir. Não, pessoal, mas aí tá tudo na programação, né? O Palmeiras não tá pulando etapas, Paulinho não tá pulando as etapas. E tá tudo na programação, né? O que é que a gente espera? Ele entre, quem sabe ele não decida, né? Claro, o Palmeiras tem outros jogadores que a gente sempre tá cobrando, pode decidir, né? Vitor Roque, Veiga, Estevão, né? A torcida tá cobrando muito de Estevão. Porque segundo a torcida, Estevão não tá decidindo nos jogos grandes. Eu até concordo, né? Jogador com a qualidade que Estevão tem, né? Então tem que chamar a responsabilidade dele e o Veiga também, né? Sobre a questão desse grupo aí do Palmeiras na Libertadores, pessoal. O Palmeiras, eu acho que vocês estão esquecendo aí que o Palmeiras é candidato a ganhar tudo esse ano. Não vamos pensar só em Campeonato Paulista. Campeonato Paulista é bom? Se viu de experiência, algumas experiências ali que Abel Ferreira fez no início da temporada do Campeonato Paulista. A torcida chegou a cobrar. É importante ganhar em cima de um rival, até porque vai ser o tetracampeonato, ok, ponto. Mas você sabe, né? O foco do Palmeiras não é Campeonato Paulista, pessoal. O foco do Palmeiras é Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil nessa sequência. Vai ganhar? Não, aí ninguém pode afirmar nada, né? Tem elenco para ganhar? Tem. Tem elenco, tem um treinador. Inclusive, falando sobre o elenco, hoje Abel Ferreira não pode cobrar nada, né? E hoje ele tem um elenco. O ano passado ele cobrou muito, né? Ele não tinha um elenco qualificado, as peças eram poucas. Esse ano não. Esse ano o elenco está qualificado, tem elenco. Então a gente espera que Abel Ferreira consiga colocar esses caras para jogar, né? Agora, se vai ser campeão, só o tempo vai dizer, né? A expectativa do torcedor palmeirense é das melhores possíveis, né? Já imaginou? Vitor Roque, Estevão e Paulinho. Um ataque de responsa, né, pessoal? Um ataque que vai colocar medo em qualquer defesa no futebol sul-americano. Então, Abel tá no início, né? Até porque trocou o time do Palmeiras quase todo. Mas para mim, é forte candidato a ganhar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Sobre Paulinho,
vamos esperar, né? Vamos esperar para ver como é que ele tá a parte física. Vinha treinando firme, vinha treinando forte. Muito se fala que ele vinha jogando muito bem nos treinos. Então, a expectativa do torcedor palmeirense é para a estreia de Paulinho. Quem sabe ele já não consiga dar um título aí ao Palmeiras na sua estreia, né? Que é o Campeonato Paulista. Para mim, nada definido. Corinthians ganhou o primeiro jogo, o Palmeiras pode ganhar o segundo. E eu acho que vai ser até mais dolorido para a torcida rival, né? Palmeiras ganhar um título lá dentro da casa deles, eles não vão aceitar, né? Então, vamos aguardar, nação palmeirense. E para você, Palmeiras se passa pelo Corinthians nessa final, será tetracampeão, e o grupo da Libertadores? Deixa aqui sua opinião. Mas antes, se inscreva no canal Porco News, deixa seu like e até a próxima, pessoal.